Você se encontra preparado para executar um passo decisivo em direção à metamorfose da sua existência econômica. O dia de hoje pode representar o marco onde a porta da sua abundância finalmente se descerra. O que divido neste momento não resulta do acaso, mas constitui um apelo para despertar a crença, a bravura e a resolução que já habitam em seu interior. Chegou o instante de descartar a mentalidade da carência e reconhecer que você veio ao mundo para viver cercado de fartura. Este conteúdo representa um presente do cosmos para demonstrar que nada se mostra impossível quando o raciocínio se conecta ao objetivo e o espírito acredita de maneira autêntica. Você que tem acompanhado o canal Doutor Fortuna sabe que ultimamente estamos comentando que nosso canal foi desmonetizado pelo YouTube. Isso significa que perdemos todas as fontes de renda que o canal tinha. O YouTube mudou as regras e, infelizmente, isso aconteceu. Por isso, neste momento, se você gosta do nosso trabalho e quer que o canal Doutor Fortuna continue no ar diariamente, ajude a mantê-lo com alguma doação via Pix. Essas doações são importantes para conseguirmos manter os editores e toda a equipe que trabalha diariamente para que o canal continue existindo. Não é obrigação, é algo voluntário. Obrigado por estar aqui, fique com Deus. O Pix vai estar no primeiro comentário. Antes de prosseguir, proclame sua opulência interior. Registre nos comentários: possuo uma mentalidade de milionário. Tudo se inicia na forma como raciocinamos, pois uma consciência orientada para a fartura gera realidades abundantes. Ao comentar, permita que essa verdade vibre em você. Marcarei sua mensagem com um símbolo de coração como demonstração de apoio à sua trajetória. Dedicar alguns momentos diários pode ser o suficiente para destravar uma entrada que modificará radicalmente o curso das suas finanças. Talvez você já tenha experimentado a sensação de que, por mais que se dedique, o capital parece fugir de suas mãos. Este é o instante de virar essa página. O que você está prestes a descobrir possui o potencial de magnetizar prosperidade de uma maneira tão surpreendente que pode aparentar ser irreal, porém não é magia negra. Trata-se de um fundamento espiritual que une crença, declarações e a força divina que sustenta o cosmos. Em breves instantes, recursos inesperados podem começar a se materializar em sua existência. A crença, combinada à proclamação verbal, representa uma ferramenta poderosa. Modela os raciocínios, derruba barreiras e destranca trajetos que pareciam bloqueados. Quando a convicção é profunda e se manifesta em palavras, algo extraordinário se concretiza. Sua consciência entra em sintonia com a abundância e o cosmos responde. É como uma senha que libera os tesouros que o divino já preparou para você. O Salmo 23 declara: "O Senhor é o meu guardião, nada me faltará." Essa garantia de suprimento ilimitado está aguardando para ser ativada em sua jornada. Muitas vezes, não imaginamos que gestos tão simples possam produzir resultados tão grandiosos. Mas a realidade é que grandes mudanças nascem de pequenas ações. Dedique alguns momentos diários para repetir afirmações de prosperidade e permita que a energia divina manifeste o projeto de riqueza que já existe em sua vida. Nunca permita que a descrença roube esse direito. Compreenda que o Criador deseja derramar bênçãos sobre você, mas é necessário criar espaço para que elas adentrem. Esse processo é genuíno, porque tudo aquilo em que depositamos fé se reflete no que recebemos. Quando substituímos raciocínios de limitação por imagens de fartura, enviamos ao universo a comunicação de que estamos preparados para acolher o melhor. Eis o segredo. As palavras possuem força criativa. Por isso, escreva nos comentários: "Eu sou digno de opulência e prosperidade. O dinheiro flui até mim com facilidade." Esse gesto simples é mais do que uma sentença.
representa um compromisso diante do cosmos com a sua própria abundância. E eu vou retribuir com um coração no seu comentário, mostrando que estamos lado a lado nessa caminhada. Declare também: eu sou próspero, porque toda mudança começa dentro da consciência. Se você cultivar pensamentos de opulência, sua realidade inevitavelmente se transformará. Reconhecer o impacto das convicções sobre a nossa relação com o capital é essencial para viver uma verdadeira transformação. Muitas vezes, carregamos ideias herdadas, frases negativas ou experiências que criaram bloqueios internos. Pensamentos como dinheiro é impuro ou somente pessoas corruptas enriquecem são barreiras que impedem a prosperidade. O primeiro passo é identificá-las para então desfazê-las. Confiar a vida financeira ao divino não significa passividade, mas entrega. É como uma criança que caminha de mãos dadas com o pai em uma estrada desconhecida. Ainda que não enxergue o final, sente-se segura. Essa confiança afasta a ansiedade, clareia a mente e nos dá coragem para agir. Quando confiamos, problemas se transformam em soluções e barreiras em oportunidades. A lei da atração nos ensina que é preciso alinhar pensamentos, sentimentos e atitudes com os objetivos desejados. Não basta apenas pensar positivo, é necessário agir de forma coerente. A fé sem ação é incompleta, até mesmo na área financeira. Quem deseja prosperar precisa cultivar uma mentalidade de abundância e traduzir isso em hábitos e escolhas diárias. A palavra divina garante que Ele abençoa o trabalho de nossas mãos, mas cabe a nós movimentá-las, buscar, planejar e agir. Fé e atitude. Juntas geram um ciclo constante de crescimento que nos aproxima do propósito divino. Se desejar apoiar este canal, você pode clicar no botão Valeu e contribuir com o valor que sentir em seu coração. Seja 2, 5 ou 10 reais, cada contribuição é bem-vinda e retorna multiplicada em sua vida. Muitas vezes, crenças limitantes estão tão enraizadas que se manifestam em atitudes corriqueiras, adiar decisões, deixar escapar oportunidades ou procrastinar tarefas importantes. Esses sinais revelam que velhos padrões ainda estão ativos. Para romper esse ciclo, é necessário enfrentá-los conscientemente com firmeza e fé. Uma prática poderosa e transformadora é trocar pensamentos de derrota por afirmações cheias de autoridade, fundamentadas nas garantias divinas. Quando o medo tentar sussurrar que você não tem capacidade, declare com convicção: sou filho do Altíssimo e Ele já reservou o melhor para a minha vida. O livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 12, traz uma promessa extraordinária. O Senhor abrirá os céus e derramará bênçãos sobre o trabalho das nossas mãos. Esse ensinamento nos desafia a enxergar até mesmo as tarefas mais simples com novos olhos, pois cada ação feita com empenho e excelência pode se tornar um canal de prosperidade. Quando unimos fé e atitude, portas inesperadas se abrem, conexões importantes acontecem e ideias inspiradoras florescem. Ainda que as preocupações com dinheiro tentem roubar a tranquilidade, existe um outro caminho: colocar essas inquietações diante do Criador em oração. Ele conhece cada detalhe das nossas necessidades e já tem preparado um plano de prosperidade para os que confiam. Muitas vezes, o bloqueio financeiro nasce da sensação de não sermos dignos. Acreditar que desejar conforto é pecado ou que prosperar não é permitido nos prende à estagnação. No entanto, as Escrituras mostram inúmeros exemplos de pessoas que prosperaram justamente porque confiaram no Senhor. Salomão pediu apenas sabedoria e recebeu também riquezas sem medida, provando que a prosperidade, quando alinhada ao propósito divino, agrada ao coração de Deus. Outro princípio que carrega grande poder é a generosidade. Sempre que damos com alegria, seja em pequenas ou grandes quantias, criamos espaço para que a abundância se multiplique.
Generosidade não se limita ao dinheiro, envolve tempo, talentos e amor. Cada gesto de entrega é como plantar uma semente que dará frutos no tempo certo. Se este conteúdo tem edificado sua vida, clique no botão Valeu logo abaixo e apoie este trabalho. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar trazendo mensagens que inspiram e ajudam pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. O retorno multiplicado é uma promessa divina que ultrapassa qualquer lógica humana. Quando confiamos em doar, nos tornamos instrumentos de bênção. E quem é canal não pode deixar de ser preenchido. Romper bloqueios financeiros é um processo que exige disciplina e paciência. Trata-se de desconstruir antigos padrões e erguer uma base sólida. Cada pensamento de escassez que é vencido e substituído pela verdade da palavra se torna como um tijolo, fortalecendo os alicerces de uma mente renovada. Essa mentalidade transformada reflete-se em atitudes práticas. Estabelecer metas claras, buscar conhecimento sobre finanças, cultivar relacionamentos saudáveis e ter coragem de se arriscar quando necessário. O que sustenta tudo isso é a fé inabalável de que Deus está no comando e nos criou para conquistar aquilo que Ele já desenhou para nós. É importante nunca esquecer que o dinheiro por si só não é a fonte da felicidade. Ele é apenas um recurso, uma ferramenta que deve ser administrada com sabedoria para honrar a Deus e abençoar outras pessoas. Essa compreensão nos protege contra as armadilhas do materialismo e mantém nosso coração focado naquilo que realmente tem valor. Quando nossos desejos se alinham aos princípios do reino, encontramos equilíbrio para usufruir da prosperidade sem perder a essência do que nos torna verdadeiramente completos. Nesse processo, a gratidão exerce um papel fundamental. Reconhecer o que já temos, ainda que pareça pouco, é um ato de fé que abre portas para muito mais. A gratidão nos ancora no presente, mostra a fidelidade de Deus em cada detalhe e nos faz perceber oportunidades onde antes víamos apenas limitações. Ela destrói a mentalidade de escassez e nos conduz a uma vida de abundância. Independentemente do saldo bancário, até mesmo uma oração breve pode carregar um poder de transformação que ultrapassa a compreensão humana. Dedicar apenas 2 minutos para conversar com Deus de maneira sincera move algo profundo dentro de nós. Esses instantes simples organizam nossos pensamentos, aliviam temores e criam espaço para que a prosperidade flua. É como limpar o solo do coração, para que sementes de fé e abundância germinem com força. Em nossa caminhada, enfrentamos pressões financeiras que parecem esmagadoras, mas entregar diariamente essas preocupações a Deus, mesmo em orações curtas, nos liberta desse peso. O que importa não é a quantidade de palavras, mas a intensidade do coração. Confiar na providência divina é declarar que Ele é maior do que qualquer desafio econômico. A gratidão, mais uma vez, aparece como chave nesse processo. Agradecer pelas pequenas coisas. Uma refeição, a respiração, uma oportunidade de trabalho simples, muda nosso foco da falta para a abundância. Esse reconhecimento aumenta a nossa vibração espiritual e atrai ainda mais prosperidade. Se deseja aprofundar essa caminhada, torne-se membro do canal. Como parte dessa comunidade, você terá acesso a conteúdos especiais, benefícios exclusivos e estará ainda mais conectado a pessoas que, assim como você, estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha participar dessa jornada de crescimento. Essa ligação entre gratidão, oração e abundância reflete diretamente a confiança no Criador. Quando rejeitamos pensamentos de escassez, enviamos ao mundo espiritual a mensagem de que cremos em um Deus que supre todas as nossas necessidades. Essa atitude é corajosa
pois escolhemos acreditar mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Essa fé ativa fortalece nossa relação com Deus e nos leva a agir em harmonia com os princípios da prosperidade. O Evangelho, no capítulo 6 do livro de Mateus, versículo 21, nos lembra: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Quando colocamos nosso coração em Deus e não nas preocupações materiais, passamos a investir em um tesouro eterno e inabalável. O verdadeiro tesouro não está apenas no dinheiro, mas nos valores, nas ideias e nas prioridades que cultivamos. Quando o coração está alinhado ao propósito divino, nossa visão sobre riqueza é completamente transformada. Rejeitar pensamentos de falta não é negar problemas, mas decidir que eles não terão poder sobre nossa mente. É como abrir janelas para que a luz entre em casa, enchendo cada espaço de esperança, confiança e fé. Quando afastamos o medo, conseguimos ver soluções onde antes só havia barreiras. Nesse caminho, a oração de apenas 2 minutos torna-se um hábito diário de renovação. Não é preciso discurso elaborado, basta abrir o coração e falar com Deus, como quem fala com um amigo íntimo. Nos momentos de aperto, podemos simplesmente dizer: Senhor, coloco minhas finanças em tuas mãos. Confio que tens planos maiores para mim e escolho descansar em tua provisão. Palavras curtas, mas cheias de fé, transformam mente e espírito. Esses minutos podem conter súplicas, mas também declarações como: eu confio em ti, Senhor. Sou grato pelas bênçãos já recebidas. Rejeito o medo e escolho viver pela fé. Cada frase abre caminhos para que a provisão divina se manifeste de formas inesperadas. Além disso, a oração não se resume a falar, mas também a escutar. No silêncio, encontramos espaço para ouvir as respostas de Deus, que chegam muitas vezes como serenidade interior, criatividade renovada ou até mesmo como oportunidades inesperadas. A oração é um diálogo de 2 vias. Entregamos nossas preocupações e recebemos de volta direção e sabedoria. Quando falamos em prosperidade, essa prática nos lembra que somos co-criadores junto com o Criador, chamados a multiplicar os dons e talentos recebidos para gerar frutos de abundância. Esse entendimento nos impulsiona a agir, a procurar novos caminhos e a trabalhar com dedicação, confiando que o resultado final pertence a Ele. Quando cultivamos essa postura, mudanças sutis começam a surgir. Portas antes trancadas se abrem, as preocupações perdem o peso e a paz que ultrapassa todo o entendimento passa a habitar em nosso coração. Abandonar pensamentos de escassez cria espaço para que a criatividade floresça. Em vez de focarmos no que falta, passamos a enxergar possibilidades com os recursos que já temos. Esse tipo de mentalidade é fonte de inovação e traz soluções para desafios financeiros. A oração atua como um catalisador, conectando-nos diretamente à fonte infinita de inspiração e sabedoria divina. Ela também ressignifica nossa relação com o dinheiro. Ele deixa de ser visto como o objetivo final e passa a ser entendido como uma ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Ao compreender isso, libertamo-nos da ansiedade e aprendemos a viver com equilíbrio, paz e propósito. Aqueles poucos minutos diários de oração nos lembram que nunca caminhamos sozinhos. O Senhor está ao nosso lado, sustentando, guiando e abrindo passagens em lugares que pareciam sem saída. Cada entrega é uma declaração de confiança e uma preparação para receber bênçãos já reservadas. Essa prática simples, mas poderosa, não transforma apenas nossa maneira de lidar com as finanças, mas também a forma como enxergamos a vida. Descobrimos que a verdadeira prosperidade nasce em um coração que confia plenamente em Deus.
Senhor amado, venho diante de Ti em gratidão com o coração aberto. Coloco minhas preocupações financeiras em Tuas mãos, crendo que és meu provedor e cuidas de cada detalhe da minha vida. Ensina-me a descansar em Tua paz, a rejeitar todo pensamento de escassez e a perceber a Tua mão poderosa em cada circunstância. Conduz-me a viver com gratidão, reconhecendo cada bênção, pequena ou grande, que já recebi de Ti. Transforma a minha mente para que eu veja oportunidades onde antes só havia barreiras e guia minhas atitudes com sabedoria, coragem e fé, lembrando-me de que Teus passos me conduzem por caminhos de prosperidade. Que meu coração permaneça alinhado ao Teu propósito e que eu use com discernimento os recursos que colocas em minhas mãos para abençoar minha vida e a vida de quem me rodeia. Renova em mim a confiança em Tua provisão e concede-me a serenidade de saber que contigo nada me faltará. Obrigado por ser meu abrigo, minha fortaleza e minha esperança em tempos difíceis. Louvo Tua bondade infinita e glorifico tudo o que ainda farás em minha vida. Oro com fé em nome de Jesus. Amém. Visualizar o fluxo da abundância é muito mais do que um simples exercício mental. É uma prática capaz de alinhar sentimentos, pensamentos e atitudes com a realidade que desejamos manifestar. Quando projetamos em nossa mente um fluxo contínuo de prosperidade e oportunidades, iniciamos um processo grandioso. A mente subconsciente, que influencia a maior parte das nossas escolhas, passa a se alinhar com esses novos pensamentos. É como sintonizar uma estação de rádio. Ao ajustar a frequência da abundância, deixamos de ouvir os ruídos da dúvida e passamos a captar com clareza os sinais da prosperidade. Reservar alguns minutos do dia para visualizar metas financeiras já realizadas é como enviar ao universo uma mensagem de preparação. Essa atitude atrai situações, conexões e ideias que antes pareciam inalcançáveis. Mas o segredo não está apenas em pensar, e sim em sentir. Ao imaginar-se vivendo a conquista, permita que a alegria, o alívio e a gratidão invadam seu coração. Como você se sentiria ao segurar o cheque que muda sua vida? Como seria abrir o aplicativo do banco e ver um saldo maior do que qualquer expectativa? Esses sentimentos fortalecem a ponte entre desejo e realização. Visualizar não é apenas criar imagens mentais, mas construir uma intimidade com os próprios objetivos. É um ensaio para o sucesso. Atletas de alto desempenho utilizam essa técnica, imaginando cada detalhe antes da competição. Da mesma forma, você pode aplicá-la em sua vida financeira. Veja-se assinando contratos, fechando negócios, celebrando conquistas e reconhecendo que é plenamente digno de cada vitória. Nesse processo, lembre-se do ensinamento em Lucas, capítulo 6, versículo 38. A generosidade é essencial para receber. Ao doar, abrimos espaço para que a abundância retorne de forma transbordante. Essa generosidade não se limita ao dinheiro, mas também envolve palavras de encorajamento, apoio emocional, tempo e atenção. O universo devolve em dobro aquilo que compartilhamos. Para fortalecer sua visualização, feche os olhos e crie uma cena detalhada. Caminhe mentalmente por um ambiente que simbolize sua prosperidade. Pode ser a casa dos seus sonhos ou um escritório que represente sucesso e estabilidade. Sinta os cheiros, os sons, as texturas. Quanto mais detalhes, mais real se torna a experiência. Enquanto faz isso, repita com firmeza: eu atraio riqueza e oportunidades com confiança e facilidade. Essas palavras funcionam como comandos diretos à mente subconsciente, substituindo padrões de escassez por crenças de abundância. A visualização deve sempre estar acompanhada de ação inspirada. Muitas vezes, ideias e impulsos que surgem após essa prática são respostas do próprio universo. Segui-los pode ser a chave para transformar pequenas oportunidades em grandes conquistas. Esse equilíbrio entre visualizar e agir é o que gera resultados extraordinários.
Com a prática constante, a visualização altera até mesmo a forma como percebemos o tempo. Metas que pareciam distantes começam a se aproximar, trazendo a sensação de sincronia com o fluxo da vida. Pequenos milagres se manifestam, descontos inesperados, convites surpreendentes, encontros valiosos que impulsionam a caminhada. Esses sinais confirmam que a abundância já está em movimento. Ao longo do dia, observe seus pensamentos e pergunte-se: estou cultivando ideias de abundância ou preso em preocupações? Quando notar padrões de limitação, use-os como lembrete para voltar à prática de visualização. Manter um diário de gratidão, registrando até mesmo as menores bênçãos, fortalece ainda mais essa conexão. Celebrar as conquistas dos outros, praticar a generosidade e apoiar quem precisa, cria ondas de retorno positivo que inevitavelmente chegam até você. E se ainda não declarou, faça isso agora. Eu atraio riqueza e oportunidades com facilidade e confiança. Palavras ditas em voz alta ou escritas carregam o poder de materializar intenções. Sempre que a dúvida tentar se aproximar, substitua-a por gratidão e confiança. Afinal, abundância não é apenas dinheiro, mas um estado de espírito, uma forma de viver. Cada pensamento positivo e cada ato generoso o torna um verdadeiro ímã de bênçãos. Reconhecer que Deus é a fonte de toda provisão transforma por completo a maneira como enxergamos necessidades e expectativas. Tudo o que temos, desde o simples ar que respiramos até as maiores oportunidades, é dádiva do Criador. Essa consciência diminui a ansiedade e enche o coração de gratidão. Não significa abandonar o esforço pessoal, mas trabalhar com a certeza de que existe uma fonte inesgotável de provisão. Cada desafio, seja ele financeiro, emocional ou espiritual, é uma chance de fortalecer a confiança no plano perfeito de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, encontramos a promessa de que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Essa verdade nos convida a olhar além das limitações humanas e acreditar em uma abundância que ultrapassa qualquer lógica terrena. Confiar o controle a Deus é um ato de fé. É admitir que mesmo em meio às dificuldades, Ele está agindo a nosso favor. Sua provisão não depende de circunstâncias ou de recursos humanos, mas flui de sua graça infinita, que nos sustenta no tempo certo e molda nosso caráter. Confiar em Deus como provedor vai além de palavras ditas em orações bonitas. Exige uma postura de entrega genuína. Muitas vezes, nossa reação diante dos problemas é procurar soluções rápidas ou depender apenas de nossa própria força. No entanto, cada obstáculo é uma oportunidade para reafirmar nossa dependência no Senhor. É nesses momentos que somos convidados a orar com sinceridade, pedindo não apenas que Ele supra, mas também que nos dê discernimento para enxergar como está operando em nossa vida. Muitas vezes, a resposta não chega da forma que esperamos, mas sempre se manifesta da maneira que precisamos. Reconhecer a provisão de Deus nos ensina a cultivar gratidão. Ao olharmos para trás, percebemos quantas vezes Ele interveio, mesmo sem pedirmos. E isso nos conduz a uma adoração profunda. Esse reconhecimento fortalece a fé e abre os olhos para enxergar as bênçãos diárias que frequentemente passam despercebidas. O alimento na mesa, a paz em meio ao caos ou um abraço amigo em uma hora difícil são sinais do cuidado amoroso de Deus. Confiar no plano divino também significa aceitar que nem sempre teremos respostas imediatas. O silêncio do Senhor pode parecer incômodo, mas é um convite para desenvolver paciência e confiança. Ele nos mostra que sua provisão vai além do material. Também envolve transformação interior, forjando em nós resiliência e moldando-nos à sua imagem.
Ao meditarmos novamente em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, entendemos que as riquezas de Deus não se limitam a bens terrenos. Ele oferece paz no meio da angústia, força quando estamos fracos, sabedoria nos momentos de incerteza e amor quando nos sentimos sozinhos. A abundância divina é ilimitada e se manifesta de formas que, com o tempo, percebemos como perfeitas. Essa consciência nos conduz naturalmente à generosidade. Quando reconhecemos que tudo vem do Senhor, sentimos o desejo de compartilhar, mesmo em tempos de dificuldade. Dar em meio à escassez é um ato de confiança de que Ele continuará suprindo. Somos chamados a ser canais de bênção, permitindo que sua generosidade alcance outras pessoas através de nós. Cada passo de fé na direção da provisão divina aprofunda a nossa relação com Ele. O Senhor não apenas supre, mas também guia e direciona. Muitas vezes, essa direção é a maior provisão de todas, pois nos protege de escolhas precipitadas e nos conduz ao propósito já preparado para nós. Mesmo quando parece que a resposta demora, é preciso lembrar que Deus trabalha em silêncio, cuidando de cada detalhe e preparando algo maior do que poderíamos imaginar. Esperar no Senhor não significa abandono, mas aprender a descansar em sua paz. Com o tempo, a ansiedade perde força e a esperança floresce. Descobrimos que Ele não apenas atende nossas necessidades, mas é capaz de realizar além do que ousamos sonhar. Na área financeira, sabedoria é mais do que um conjunto de técnicas, é uma postura de vida. Ver os recursos como responsabilidade e propósito nos leva a compreender que cada valor recebido carrega impacto no futuro e no legado que construiremos. Deus nos confia recursos não apenas para suprir nossas necessidades imediatas, mas para administrá-los de forma consciente, multiplicando e compartilhando com generosidade. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 20, traz um contraste nítido. O sábio poupa e planeja, enquanto o insensato gasta tudo sem pensar e se prende ao ciclo da escassez. O que diferencia um do outro não é a quantidade de dinheiro, mas a mentalidade diante dele. O sábio entende que cada decisão financeira é como uma semente plantada, capaz de abrir portas no futuro. Planejar, guardar e investir de maneira responsável é um ato de fé. É escolher resistir ao impulso do consumo imediato para construir uma base sólida. Assim como o agricultor lança sementes na terra e sabe que precisa esperar, regar e cuidar até a colheita, também nas finanças cada escolha consciente é um investimento que abençoará não apenas a nossa vida, mas também a de muitos outros. Um dos maiores desafios é resistir ao consumo desenfreado em uma sociedade que constantemente nos estimula a gastar. Contudo, o verdadeiro valor não está em acumular bens, mas em construir algo que tenha propósito e significado. Guardar em vez de gastar por necessidade é um exercício de disciplina e autocontrole que gera estabilidade. A confiança em Deus é essencial nesse processo. Ele enxerga o quadro completo e sabe distinguir quais caminhos levam ao sucesso genuíno e quais resultam em desperdício. Quando buscamos sua orientação em oração, ele revela oportunidades que jamais perceberíamos sozinhos. Além de conceder recursos, o Senhor nos dá sabedoria para utilizá-los da melhor forma. Investir com propósito vai além do retorno financeiro. É direcionar recursos para aquilo que reflete nossos valores e fé. Isso pode significar apoiar causas sociais, investir em educação, fortalecer relacionamentos ou auxiliar comunidades. Quando administrado com consciência, o dinheiro se torna um instrumento de impacto duradouro e uma ferramenta para manifestar a vontade de Deus. Aprender a lidar com as finanças faz parte dessa jornada. Ninguém nasce sabendo, mas todos podem desenvolver essa habilidade. Buscar conhecimento, ouvir conselhos e praticar princípios bíblicos são maneiras de honrar o Senhor com aquilo que Ele nos confiou.
O aprendizado financeiro não é apenas sobre números, mas sobre mentalidade e postura. Outro ponto essencial é evitar dívidas desnecessárias. O endividamento pode se transformar em fardo que limita nossa capacidade de avançar. Viver de acordo com os próprios recursos é uma decisão sábia. Isso não significa que toda dívida seja ruim, mas que precisa ser assumida com cautela e propósito. Antes de qualquer decisão, é importante refletir: esta escolha me aproxima ou me afasta do meu objetivo? A boa administração financeira sempre envolve gratidão. Reconhecer que tudo vem de Deus nos protege da insatisfação e abre espaço para novas bênçãos. A verdadeira riqueza não está naquilo que possuímos, mas em como vivemos, compartilhamos e transformamos o mundo ao nosso redor. A generosidade é, portanto, um dos pilares da administração financeira guiada pela sabedoria. Quando escolhemos dividir aquilo que possuímos com outras pessoas, estamos demonstrando confiança no cuidado constante de Deus. Esse ato não apenas alcança quem recebe, mas também transforma o coração de quem oferece, quebrando a força do egoísmo e libertando-nos da avareza. A generosidade, em sua essência, é uma expressão de fé, porque mostra que acreditamos que o Senhor pode multiplicar tudo o que entregamos. Cada decisão financeira é uma oportunidade de revelar fidelidade e sabedoria. Não importa em qual estágio da vida você esteja, sempre existe espaço para evoluir, aprender e avançar. Deus não espera a perfeição, mas deseja corações dispostos a viver segundo os seus princípios e a confiar em sua direção. Alinhar nossas finanças aos valores do reino vai muito além de acumular riqueza material. Significa edificar um legado espiritual que atravessa gerações. A verdadeira sabedoria em lidar com os recursos reflete o caráter divino em nós. O Senhor nos chama a sermos administradores fiéis, pessoas que cuidam do que possuem com responsabilidade e propósito. Cada passo rumo a uma gestão equilibrada dos recursos nos aproxima dele e nos ensina a experimentar uma vida marcada pela abundância e pela graça. Multiplicar o que recebemos é um princípio que ultrapassa a lógica matemática, pois trata-se de uma lei espiritual. Tudo aquilo que é plantado, inevitavelmente será colhido. Quando compartilhamos tempo, bens ou conhecimento, ativamos um ciclo que abençoa não apenas quem está ao nosso redor, mas também o nosso próprio coração. Esse movimento de dar e receber está presente tanto nas verdades bíblicas quanto nas leis universais da vida. Generosidade é como uma semente lançada em terra fértil. Cedo ou tarde, ela trará colheita abundante. Ao doar sem esperar retorno imediato, abrimos espaço para que novas bênçãos se manifestem. Muitas vezes, o resultado não vem de forma direta ou naquilo que imaginamos, mas sempre chega multiplicado e no momento perfeito. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, nos ensina que a fidelidade no pouco abre caminho para receber muito mais. Pequenos gestos de bondade e partilha podem abrir portas antes inacessíveis. Contribuir com o que temos, mesmo que pareça pouco, é prova de gratidão e mentalidade de abundância. É como acender uma lâmpada em um quarto escuro. Iluminamos o caminho de alguém e, ao mesmo tempo, desfrutamos dessa luz. A generosidade também é contagiante. Um gesto inspira outro, criando uma corrente de impacto contínuo. Quando estendemos a mão para ajudar, inspiramos outros a fazer o mesmo. Esse efeito dominó amplia exponencialmente o alcance daquilo que parecia apenas uma ação simples. O universo responde à energia que emitimos e, quando damos de coração, enviamos a mensagem de que acreditamos na abundância. Essa confiança atrai ainda mais do que entregamos, estabelecendo um ciclo virtuoso. Multiplicar também significa usar com sabedoria os recursos já disponíveis.
Investir nosso tempo e nossa energia em algo que edifica outras vidas gera um ambiente favorável ao crescimento individual e coletivo. Uma atitude de serviço nos liberta do individualismo e nos conecta a um propósito maior. Cada habilidade compartilhada, cada palavra de incentivo ou gesto de amor é uma semente com potencial de gerar frutos duradouros. Doar é também um exercício de fé. Quando abrimos mão de algo valioso, declaramos que confiamos em Deus e em sua provisão. Essa confiança traz uma paz que ultrapassa qualquer circunstância, pois sabemos que contribuímos para algo muito maior. Muitas vezes, o retorno não pode ser medido em dinheiro, mas aparece em gratidão sincera, em laços fortalecidos ou na alegria íntima de ter feito diferença na vida de alguém. Um exemplo marcante está no relato do menino que ofereceu 5 pães e 2 peixes. Em mãos humanas, aquilo era insignificante, mas nas mãos de Jesus se tornou alimento para uma multidão. Assim também acontece conosco. Cada ato de generosidade, por menor que pareça, pode ser transformado em um grande milagre. Viver de forma generosa nos desafia a abandonar a mentalidade de escassez que domina o mundo. Quando acreditamos que há o suficiente para todos, passamos a enxergar a vida com liberdade e confiança. Essa visão nos livra do medo de perder e nos convida a viver com leveza. O ciclo de dar e receber impacta não apenas a área financeira, mas também o equilíbrio emocional e espiritual. Ser fiel no pouco é reconhecer que cada detalhe da vida é parte da provisão de Deus. A força para vencer lutas, o carinho de pessoas queridas, a oportunidade de aprender, a gratidão abre caminhos para novas bênçãos e nos lembra que somos sustentados diariamente. A generosidade ainda constrói vínculos que ultrapassam o material. Ao compartilhar, criamos conexões profundas baseadas em propósito e humanidade. Essa rede de apoio mútuo é uma das expressões mais autênticas da abundância. Se você sentir no coração o desejo de apoiar este canal, pode clicar no botão Valeu abaixo do vídeo e contribuir com o valor que desejar. Seja 2, 5 ou 10 reais. Toda contribuição é bem-vinda e retorna multiplicada em sua vida. A prática da contribuição regular nos ensina constância e disciplina. Quando a generosidade se torna hábito, passamos a ser fontes permanentes de bênçãos e experimentamos a verdade bíblica de que é mais abençoado dar do que receber. Essa vivência fortalece nossa fé e nos conecta ainda mais aos princípios eternos do reino de Deus. Cada gesto de generosidade é amor em movimento. É viver em comunidade, partilhando, apoiando e abençoando. E ao agir dessa maneira, experimentamos a verdadeira riqueza, aquela que não se limita ao dinheiro, mas nos aproxima do coração de Deus. Parte desse processo de transformação também é a libertação das dívidas. Mais do que simples cálculos financeiros, trata-se de uma jornada interior que começa com a decisão firme de confiar no Senhor. A dívida não é apenas um fardo material, carrega também peso emocional e espiritual. Quando nos ajoelhamos em oração e entregamos a Deus nossas preocupações, reconhecemos que Ele é maior do que qualquer circunstância. Essa entrega abre caminho para que Ele nos dê estratégias, direção e até respostas inesperadas, capazes de mudar completamente nossa realidade. Visualizar uma vida sem dívidas fortalece a fé e renova a esperança. Não é uma fantasia, mas um ato de confiança. Essa prática nos lembra de que a situação presente não define o futuro, pois Deus já preparou para nós uma vida de liberdade. A palavra nos alerta que aquele que toma emprestado se torna servo de quem empresta. Essa verdade mostra como as dívidas podem limitar a liberdade e atrasar os planos divinos. Porém, também é um chamado à ação. O Senhor deseja nos libertar desse jugo e nos capacita a dar passos concretos para quebrar o ciclo do endividamento.
Cada pequena conquista nesse processo é uma vitória que deve ser celebrada. Confiar em Deus para abrir portas, trazer soluções inesperadas e conduzir cada detalhe é a maior fonte de esperança. Ele tem poder para transformar qualquer cenário, mostrando que prosperidade verdadeira é viver alinhado ao seu propósito, livres do peso das dívidas e prontos para experimentar a abundância. Muitas vezes a resposta divina não chega como imaginamos, mas sempre vem da forma exata de que precisamos. Pode ser um aumento repentino, uma oportunidade de trabalho, uma dívida perdoada ou uma porta que se abre sem explicação lógica. Confiar nesse processo é exercitar a fé diariamente. Cada novo amanhecer é uma oportunidade de reafirmar essa confiança e agradecer antecipadamente pelo que Ele já está realizando, mesmo antes de nossos olhos enxergarem. Junto à oração e à visualização, é indispensável buscar sabedoria para administrar os recursos de maneira correta. Deus concede discernimento a quem o busca. E esse entendimento se reflete em atitudes práticas. Negociar melhor, priorizar gastos essenciais, resistir à tentação de assumir novas dívidas e buscar conhecimento financeiro. Agir com responsabilidade é também um ato de obediência, pois demonstra disposição em fazer nossa parte, enquanto confiamos que Ele fará a dele. A libertação das dívidas começa com uma mudança de mentalidade. É preciso aprender a valorizar o que já temos, em vez de focar apenas no que ainda falta. A gratidão se torna uma aliada poderosa nesse processo, porque muda a nossa perspectiva, abre os olhos para bênçãos já existentes e cria um ambiente onde Deus pode agir com maior intensidade. Um dos maiores desafios dessa caminhada é lidar com a culpa e a vergonha que acompanham o endividamento. Esses sentimentos paralisam, mas Deus não nos define por erros ou fracassos financeiros. Ele nos vê como filhos amados, dignos de recomeço e de redenção. Quando aceitamos essa verdade, adquirimos força para avançar, agir com coragem e tomar decisões que transformam nossa realidade. Grandes mudanças são fruto de pequenos passos. Talvez não seja possível eliminar todas as dívidas de uma única vez, mas cada pagamento feito com fé e intenção é prova viva do agir de Deus. Esses avanços, quando somados, geram resultados significativos. Cada etapa vencida é motivo de gratidão, de celebração e de confiança renovada em sua provisão. Uma estratégia essencial nessa caminhada é aprender a viver com simplicidade. Abrir mão do excesso pode ser desafiador no início, mas traz uma paz e uma leveza que o consumo nunca pode oferecer. Descobrimos que é possível viver bem com menos e que muitas coisas consideradas indispensáveis, na verdade, não são essenciais. Esse estilo de vida acelera o processo de quitação das dívidas e abre espaço para investir em áreas que realmente importam. A generosidade, mesmo em meio às dificuldades, desafia a lógica humana, mas produz resultados espirituais profundos. Dar, ainda que pareça pouco, é uma demonstração contínua de fé em Deus. Esse ato abençoa quem recebe e fortalece o coração de quem oferece, renovando a visão sobre os recursos. É o lembrete de que mesmo em tempos de aperto, ainda é possível ser bênção e ser abençoado. Ao caminhar rumo à liberdade financeira, é essencial estar cercado de pessoas que transmitam apoio e incentivo. Compartilhar experiências com amigos ou mentores confiáveis pode trazer clareza, novas ideias e até soluções que antes não eram visíveis. Essa rede de apoio fortalece o espírito, reduz o peso emocional e ajuda a manter a determinação. Cada instante dedicado à oração, à reflexão e à ação é um passo adiante na direção da liberdade que Deus já preparou. Libertação das dívidas é muito mais do que uma conquista financeira, é uma transformação espiritual e emocional.
Nessa jornada, aprendemos a desenvolver uma nova relação com o dinheiro e uma fé mais profunda em Deus, confiando plenamente em sua provisão abundante. A gratidão tem papel essencial nesse processo. Cultivar um coração grato, mesmo antes de ver resultados, é uma prática poderosa. Agradecer antecipadamente é como sintonizar a frequência correta de uma estação de rádio. Só conseguimos ouvir a música certa quando ajustamos o sinal. Da mesma forma, só atraímos bênçãos quando deixamos a frequência da dúvida e nos alinhamos à confiança. A gratidão não é apenas cortesia, mas uma força espiritual que muda a forma como enxergamos a vida. Quando escolhemos valorizar profundamente o que já temos, abrimos espaço para que novas bênçãos se manifestem. Esse estado de espírito transforma o corpo, a mente, as emoções e os relacionamentos, criando um ambiente onde milagres se tornam naturais. Pessoas gratas são mais resilientes, otimistas e conectadas com os que estão ao redor. Essa energia cria um campo de possibilidades que atrai situações e experiências alinhadas com a abundância. A lei da atração confirma que semelhante atrai semelhante. E quando emitimos gratidão, enviamos ao universo a mensagem: eu já sou abençoado e estou preparado para receber ainda mais. Até mesmo nas adversidades, a gratidão pode ser a chave da superação. O coração grato enxerga lições onde outros veem apenas problemas. Ele encontra oportunidades escondidas nas dificuldades. No início, pode parecer apenas um exercício forçado, mas com o tempo torna-se natural, como um músculo fortalecido pela prática. Agradecer pelo que ainda não é visível é um ato de fé. Não é negar a realidade, mas escolher acreditar que mesmo no caos existe ordem e que até na dor há propósito. A gratidão antecipada abre caminhos para que milagres se manifestem. Mesmo quando há demora, existe preparação. Esse tipo de gratidão não depende das circunstâncias, mas nasce de uma confiança interior de que todas as coisas estão sendo alinhadas a nosso favor. Esse princípio é reforçado na Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que nos orienta a dar graças em todas as situações, não apenas nas boas. Embora difícil em meio a perdas e incertezas, é justamente nesses momentos que a gratidão se torna mais poderosa. Quando escolhemos agradecer sem entender completamente o motivo, abrimos espaço para uma paz que ultrapassa qualquer lógica. A gratidão é também uma forma de oração. Ao agradecer, reconhecemos que tudo vem de Deus. Essa postura de humildade tira o foco de nós mesmos e o direciona para Ele. É nesse estado de entrega que milagres acontecem. Além dos benefícios espirituais, a gratidão gera efeitos emocionais e físicos. Pesquisas comprovam que pessoas gratas sentem menos estresse, dormem melhor e experimentam mais felicidade. O simples ato de agradecer reprograma a mente para enxergar o positivo em vez de se prender ao negativo. E esse movimento não afeta apenas quem pratica, mas contagia todos ao redor. Muitas vezes, estamos tão focados naquilo que ainda desejamos conquistar que deixamos de valorizar o que já temos. A casa em que vivemos, o alimento que chega diariamente à mesa, os amigos e familiares que nos cercam, tudo isso já é motivo de celebração. Quando reconhecemos esses milagres cotidianos, passamos a perceber que somos muito mais abençoados do que imaginávamos. Essa percepção muda por completo a maneira como enxergamos a vida. A gratidão também combate a comparação, uma das maiores inimigas da verdadeira alegria. Em uma sociedade que constantemente exibe imagens de vidas aparentemente perfeitas, é fácil cair na armadilha da insuficiência. Porém, ao escolhermos focar no que já temos e agradecer por isso, a comparação perde força. Entendemos que cada caminhada é única e que o sucesso do outro não diminui o nosso.
Criar o hábito de agradecer todos os dias pode começar de forma simples. Anotar 3 razões para ser grato em cada manhã. Apesar de parecer pequeno, esse exercício é uma semente que, com o tempo, produz frutos abundantes. Com consistência, percebemos que sempre existe algo para agradecer, mesmo nos dias mais difíceis. A gratidão é uma decisão consciente, uma escolha de viver com fé, esperança e propósito. Esse estilo de vida nos ensina que o verdadeiro milagre não está apenas no destino final, mas em toda a jornada. Cada obstáculo, cada aprendizado e cada vitória fazem parte de um plano maior. Quando escolhemos agradecer, mesmo antes de enxergar os resultados, nos posicionamos para receber não apenas o que desejamos, mas também o que é melhor para nós. A verdadeira magia da gratidão é que ela nos transforma enquanto transforma as circunstâncias ao nosso redor. Quando acreditamos de verdade que tudo pode mudar, a transformação começa. Cada passo de confiança abre portas que antes estavam fechadas. Essa renovação interior se torna combustível para continuar avançando mesmo em meio às adversidades. A fé fortalece a mente, guia as decisões e sustenta o coração, trazendo a certeza de que algo extraordinário está prestes a acontecer. Quando o coração é preenchido pela gratidão, até mesmo os obstáculos parecem menores. O impossível passa a ser encarado apenas como um desafio temporário, pronto para ser vencido com coragem e perseverança. Ainda que a caminhada financeira seja turbulenta, esse cenário pode se transformar em solo fértil para mudanças profundas. As dificuldades podem despertar novas ideias, inspirar estratégias criativas e promover crescimento interior. Em vez de enxergar a instabilidade como fracasso, é possível olhá-la como uma oportunidade de amadurecimento e de descoberta de novas possibilidades. Cada desafio traz consigo lições valiosas, e quando existe disposição para aprender, abre-se espaço para um renascimento completo. A fé ativa, unida à coragem diária, faz toda a diferença entre permanecer parado ou avançar para conquistas surpreendentes. Muitos ficam paralisados pelo medo, esperando que um milagre externo resolva seus problemas. Mas a verdadeira transformação começa dentro de nós. Uma mente moldada pela confiança em Deus gera uma força inexplicável que guia e sustenta até nas situações mais difíceis. Essa postura nos conduz a buscar alinhamento com princípios elevados, confiando que cada necessidade será suprida no tempo certo. Jesus nos deixou uma promessa em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse convite é um chamado para reposicionar nossas prioridades, dar valor ao que é eterno e confiar que ao colocarmos Deus em primeiro lugar, tudo o mais encontrará seu devido lugar. Esse processo pode começar com atitudes simples, rever hábitos de consumo, refletir sobre decisões financeiras e adotar clareza na administração dos recursos. O primeiro passo é ter a humildade de reconhecer que sempre existe espaço para melhorar. O segundo é agir com coragem, mesmo em meio às incertezas. Não há fórmula mágica, mas existe a promessa de que quando somamos esforço humano à confiança em Deus, o peso se torna mais leve e a perseverança ganha novo fôlego. Histórias de superação provam que prosperam não apenas os que nasceram em condições favoráveis, mas aqueles que mantêm fé, esperança e constância, mesmo começando do zero. Por mais que o caminho pareça longo e que as contas se acumulem, a renovação da mente é essencial. Alimentar pensamentos positivos e orar com sinceridade cria um ambiente propício para ideias criativas e soluções práticas. A serenidade substitui a ansiedade, permitindo que o coração permaneça firme e a esperança floresça em qualquer situação. Esse equilíbrio interior reflete diretamente na forma de agir,
especialmente quando chega o momento de tomar decisões financeiras. É natural sentir desânimo quando os resultados não aparecem rapidamente, mas é exatamente nesses momentos que lembrar as promessas de abundância reaviva a esperança. Saber que existe um propósito maior e que cada esforço sincero é notado, fortalece quem persevera. A fé verdadeira não é passiva, mas inspira ação, renova compromissos e desperta motivação para desenvolver habilidades que farão toda a diferença no futuro. Muitos passos podem parecer pequenos, mas quando somados, constroem um alicerce sólido de conquistas, capaz de impactar não apenas a vida pessoal, mas também a daqueles que estão ao nosso redor. A transformação financeira também exige disposição para abandonar velhos hábitos. É comum ver pessoas mantendo padrões de consumo incompatíveis com sua realidade, cedendo a impulsos que geram prazer imediato, mas deixam arrependimentos depois. Resistir a essas tentações passageiras e reorganizar prioridades é essencial para alcançar estabilidade. À medida que nasce uma consciência mais disciplinada, cresce também a sensação de liberdade. Novos horizontes se abrem sem o peso sufocante das dívidas. Essa disciplina inicial, somada à confiança em um futuro próspero, pavimenta o caminho para um novo recomeço. A vida financeira não deve ser tratada como algo isolado, pois está profundamente ligada ao equilíbrio emocional, à espiritualidade e até à saúde física. Quando a mente está confusa e cheia de preocupações, dificilmente há espaço para a criatividade. Mas quando o espírito descansa na certeza de que existe um cuidado maior guiando cada passo, a clareza surge e oportunidades escondidas se revelam. Esse alinhamento interior e exterior cria um terreno fértil para projetos, parcerias e conexões que se tornam pontes para o crescimento. Muitos acreditam que já é tarde demais para recomeçar, que as chances ficaram no passado e que os erros são irreversíveis. Porém, a experiência prova o contrário. Há incontáveis testemunhos de pessoas que, após anos de fracassos, descobriram talentos ocultos e alcançaram sucesso em áreas totalmente novas. Recomeçar pode parecer assustador, mas traz liberdade, renovação e a oportunidade de seguir caminhos antes inimagináveis. Cada pequena vitória, desde quitar uma dívida até realizar um sonho antigo, se torna um marco especial quando é guiada pela fé. Superar obstáculos, mesmo aqueles que parecem insignificantes, fortalece a convicção de que existe uma fonte inesgotável de cuidado divino, operando em favor de quem tem coragem de avançar. O olhar deixa de estar preso aos problemas e passa a se voltar para soluções, para a gratidão e para a confiança de que novas portas se abrirão. Essa postura inspira, atrai pessoas dispostas a compartilhar experiências e amplia a rede de apoio essencial para alcançar a estabilidade. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas." Essa promessa é também uma chave para administrar os recursos com sabedoria. O dinheiro não deve ser visto como um fim, mas como um instrumento de equilíbrio e de impacto positivo. Quando usado com consciência, em benefício próprio e em favor dos outros, ele traz não apenas satisfação pessoal, mas a realização de um propósito maior. A prosperidade vai muito além de números em uma conta bancária. Ela inclui liberdade de escolha, tempo para viver experiências que enriquecem, a possibilidade de apoiar boas causas e de estender a mão a quem precisa. Quando confiamos na provisão divina, o peso da competição desenfreada desaparece e os relacionamentos humanos tornam-se mais leves e harmoniosos. A felicidade genuína nasce da cooperação, porque dividir tempo, conhecimento e recursos multiplica a abundância.
Diversos testemunhos mostram que há uma inteligência superior orquestrando encontros, abrindo portas inesperadas e organizando detalhes como se cada momento já estivesse preparado. Essa percepção traz serenidade em tempos de crise, pois ensina que nenhuma adversidade é definitiva. Sempre há um caminho de superação, sustentado pela fé, pela criatividade e pela perseverança. Recomeçar pode gerar dúvidas, mas também desperta curiosidade. Como seria a vida se cada decisão fosse tomada com a consciência de que existe uma missão maior? Quais resultados surgiriam se cada sonho fosse tratado como uma semente cultivada com paciência até florescer? Essas perguntas abrem espaço para o extraordinário, eliminam a mediocridade e inspiram coragem. A firmeza para manter o coração confiante e a mente focada nasce da busca por princípios que vão além da lógica imediata. Haverá dias em que tudo parecerá dar errado, mas até esses momentos tem um propósito. Ao atravessar tempestades, descobrimos novas ferramentas, lições valiosas e uma força interior que se tornam alicerces para uma vida mais sólida. A certeza de que nenhuma dor é eterna e de que uma força maior cuida de cada detalhe renova a persistência. Nem todos oferecerão apoio. Haverá críticas e palavras de desânimo. Porém, manter-se firme em valores sólidos e em uma visão de longo prazo protege contra julgamentos externos e sustenta a ação contínua. Muitas ideias valiosas foram descartadas por falta de incentivo, mas aquelas que resistem ao ceticismo se fortalecem porque suas raízes foram aprofundadas na perseverança e no propósito. As inspirações podem vir nos momentos de silêncio e oração, quando a mente se liberta da pressão do cotidiano. Em outras vezes, elas surgem em conversas simples, em conselhos inesperados ou na observação de tendências ao redor. Cada detalhe pode ser uma peça importante no quebra-cabeça da prosperidade. A fé age como uma antena, captando mensagens sutis que revelam caminhos antes ocultos. Orar regularmente não apenas traz alívio, mas abre espaço para criatividade e sabedoria. A descrença geralmente nasce de experiências negativas ou de uma mente condicionada a enxergar somente limites. No entanto, cada amanhecer é uma chance de renovar pensamentos, cultivar otimismo e reafirmar que o sucesso está adiante. Palavras de fé, quando pronunciadas, vibram dentro de nós, derrubando barreiras invisíveis e fortalecendo decisões. Sim, o progresso financeiro deixa de ser um sonho distante e começa a se concretizar pouco a pouco, quase imperceptível no início, mas evidente com o tempo. Também é fundamental reconhecer a importância de parcerias positivas. A prosperidade não precisa ser construída de forma solitária. Quando unimos forças com pessoas que compartilham dos mesmos propósitos, o avanço é mais rápido e as ideias se transformam em realidade com muito mais facilidade. Compartilhar recursos e experiências cria um círculo virtuoso em que cada um oferece algo único e, ao mesmo tempo, recebe novas perspectivas que ampliam horizontes. Essa cooperação fortalece a jornada, multiplica possibilidades e constrói uma base sólida para conquistas ainda maiores. Quando os frutos começam a surgir, o coração se enche de gratidão pela oportunidade de viver um novo capítulo. O peso do passado deixa de ser motivo de vergonha e se torna valioso, pois cada erro e cada acerto foram degraus necessários para chegar até aqui mais sábio e mais forte. Cada obstáculo vencido se transforma em testemunho capaz de inspirar outras pessoas a acreditar que também é possível superar. Assim, a jornada individual se conecta à jornada coletiva, criando um ambiente de apoio mútuo em que cada vitória é celebrada como prova de que o impossível pode ser alcançado. Quando a fé se une à prática da visualização, o cenário se ilumina.
Muitas vezes, não é a falta de recursos que impede o avanço, mas a ausência de coragem para sair da zona de conforto e colocar em prática planos guardados por tanto tempo. Em muitos casos, a resposta está em pequenos ajustes no dia a dia, aprendendo a lidar com o dinheiro de maneira mais consciente e evitando desperdícios. Cada atitude colocada em prática gera uma sensação de conquista, pois o presente deixa de ser visto apenas como escassez e passa a ser reconhecido como o terreno fértil onde o futuro começa a florescer. À medida que a prosperidade se expande, cresce também a responsabilidade de administrar os frutos com integridade. É nesse ponto que nasce o desejo de compartilhar experiências, apoiar outras pessoas e usar parte dos recursos para multiplicar oportunidades. Aqueles que cuidam com sabedoria do que recebem, investindo com propósito e destinando uma parte dos ganhos para abençoar outras vidas, criam um ciclo de abundância que retorna inevitavelmente. Esse retorno não vem apenas em novas conquistas, mas também em realização pessoal e satisfação interior. Aos poucos, o que parecia distante começa a se tornar real. Um novo trabalho surge, um projeto prospera, dívidas são quitadas, investimentos geram retorno. Nada disso acontece por acaso, é resultado da união entre fé, esforço constante e ação direcionada. Esse equilíbrio transforma a vida financeira em algo maior do que ganhos individuais. Torna-se a materialização de um propósito mais elevado que beneficia não apenas quem conquista, mas também todos os que cruzam o seu caminho. Chega um momento em que todo o aprendizado deixa de ser apenas teoria e se torna prática concreta. A transformação interior começa a refletir no exterior, provando que a fé, quando aliada a princípios elevados e valores corretos, gera resultados palpáveis. O impossível deixa de assustar, porque a própria experiência já comprova a fidelidade de Deus. Esse testemunho fortalece a coragem para dar início a novos projetos, mesmo os mais ousados, e confirma a decisão de nunca mais voltar ao estado de dúvida e descrença. Quem observa de fora pode se surpreender ao ver alguém que antes vivia cercado por dívidas e limitações, agora caminhando em confiança, estabilidade e prosperidade. Verdadeira riqueza, no entanto, não começa pelo que os olhos veem, mas pelo que a mente acredita e o coração decide. A prosperidade é, antes de tudo, uma mudança interior que mais tarde se manifesta nas circunstâncias visíveis. Ser próspero significa transformar a maneira de enxergar a si mesmo, os outros e os próprios recursos. Essa renovação não se limita a conquistas individuais, mas transborda em atitudes de generosidade, inspirando mais pessoas a acreditar que também podem percorrer o mesmo caminho. A jornada de prosperidade é uma construção diária, feita de escolhas conscientes, fé inabalável e ações consistentes. Cada passo dado com intenção é uma declaração ao universo de que você está pronto para receber. Cada pensamento alinhado à abundância é uma semente plantada no jardim da sua realidade futura. Cada gesto de gratidão é um convite para que mais bênçãos fluam em sua direção. A transformação financeira completa não acontece da noite para o dia, mas se constrói tijolo por tijolo, decisão por decisão, oração por oração. E quando você olhar para trás, perceberá que aquele momento de decisão, quando escolheu acreditar, quando declarou sua fé, quando deu o primeiro passo, foi o marco que separou o antes do depois em sua história. Se você chegou até este ponto, receba meus parabéns. Você é diferente, você é incrível. Escreva nos comentários: eu fiquei até o fim, para que eu saiba que você não é como a maioria e está pronto para conquistar grandes riquezas. Vou marcar seu comentário com um coração, como sinal de que estamos juntos nessa caminhada. Agora, clique em um dos vídeos que aparece na tela e descubra como começar a construir prosperidade a partir do zero.
Sua jornada de transformação já começou. O universo está conspirando a seu favor. Deus já preparou o caminho. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação, é apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Tudo o que você precisa fazer é continuar caminhando com fé, gratidão e determinação. A abundância é sua por direito. A prosperidade é seu destino. E o momento de viver tudo isso é agora. Não deixe para amanhã o que pode começar hoje. Cada segundo que passa é uma oportunidade de semear pensamentos prósperos, cultivar atitudes de abundância e colher os frutos da fé. Lembre-se sempre, você foi criado para prosperar. Você nasceu para vencer. Você tem dentro de si tudo o que é necessário para transformar sua realidade financeira. Acredite nisso com todo o seu coração, declare com toda a sua voz e haja com toda a sua força. Um milagre financeiro que você tanto esperou já está em movimento. As portas da prosperidade já estão se abrindo. O dinheiro já está encontrando o caminho até você. E tudo isso acontece porque você escolheu acreditar, porque você decidiu agir, porque você manteve a fé, mesmo quando tudo parecia impossível. Continue firme, continue confiando, continue avançando, porque o melhor ainda está por vir. E quando a abundância plena se manifestar em sua vida, você saberá, sem sombra de dúvida, que foi Deus quem operou esse milagre através da sua fé.